O Corinthians está vivendo uma verdadeira faxina nos bastidores desde que a nova diretoria assumiu o comando. A cada semana que passa surgem novas informações sobre o caos deixado pela antiga gestão de Augusto Melo. E olha, o que foi encontrado na base do clube é de assustar qualquer dirigente sério. As categorias de base, que deveriam ser o alicerce do futuro do Timão, viraram praticamente um campo minado de erros administrativos, gastos descontrolados e decisões completamente fora da lógica do futebol profissional. O Nenê do posto, que hoje comanda a base sob a gestão de Osmar Stabile, ficou chocado com o que encontrou ao assumir o departamento. Segundo ele, todas as categorias estão infladas do sub-7 ao sub-20. E quando se fala em inflação, não é exagero não. Há simplesmente muito mais jogadores do que seria minimamente necessário para montar elencos competitivos e bem estruturados. Os técnicos, coitados, muitas vezes não conseguem nem treinar de forma decente. Em algumas situações precisam dividir o mesmo campo em 3 partes só para conseguir colocar todos os atletas para participar das atividades. Para ter uma noção do tamanho da bagunça, o próprio Nenê desabafou dizendo que com a quantidade de jogadores atualmente no elenco da base seria necessário ter 2 centros de treinamento só para dar conta de todo mundo. Isso gera um efeito dominó: você contrata mais gente, precisa de mais estrutura, mais logística e, claro, o custo explode. Quando ele esteve pela última vez à frente da base, o custo mensal girava em torno de 700 a 800 mil reais. Hoje, com toda essa bagunça herdada, esse valor ultrapassa facilmente a casa de 1 milhão. O problema é que, mesmo com esse rombo no orçamento, o desempenho da base está longe do aceitável. O Corinthians, que sempre teve tradição em revelar talentos, vive agora um momento complicado em que a transição de jovens para o profissional praticamente estagnou. No Campeonato Brasileiro de Base, o time chegou a correr risco real de rebaixamento, algo impensável para um clube do tamanho do Timão. A produtividade caiu, os resultados são fracos e o retorno esportivo simplesmente não existe. Ou seja, gastasse muito e colhesse pouco. E como se não bastasse, esse é só o início do que ainda pode vir à tona. O delegado responsável pelo caso Vidier Thiago já abriu 10 inquéritos distintos para investigar os bastidores da antiga gestão. 10 investigações que podem desvendar ainda mais irregularidades nos contratos, nas movimentações internas e na estrutura de poder que Augusto Melo implantou no clube. E isso não para por aí. Existe uma forte preocupação com a possibilidade de outras bombas explodirem nos próximos meses, principalmente envolvendo as decisões que foram tomadas nos bastidores do futebol profissional e da administração como um todo. Enquanto o clube tenta se reorganizar fora das 4 linhas dentro de campo, a preocupação também é grande. Um dos nomes mais simbólicos do atual elenco, o paraguaio Ângel Romero, pode estar prestes a encerrar mais um ciclo no Parque São Jorge. O atacante, que renovou no fim do ano passado por mais uma temporada, queria um acordo de 2 anos, mas acabou aceitando a proposta por apenas uma. Agora, faltando menos de 6 meses para o término do contrato, ele já está livre para assinar um pré-acordo com qualquer outro clube, tanto no Brasil quanto fora. Além de Romero, outros 3 jogadores estão na mesma situação: Matheus Bidu, Gustavo Henrique e o argentino Fabrício Angileri. Todos com contratos válidos até o último dia de dezembro. O Corinthians sabe que, se não agir rápido, pode perder peças importantes sem qualquer tipo de compensação. E no caso do Romero, a situação é ainda mais delicada. Apesar de ser um dos líderes do elenco, a sua permanência está longe de ser garantida. O clube deve aguardar o desempenho dele até o fim da temporada antes de iniciar qualquer conversa formal sobre renovação. Já no caso do Angileri, o cenário parece mais favorável. Desde que chegou, o lateral esquerdo argentino conquistou a titularidade rapidamente e tem mostrado consistência. A expectativa nos bastidores é de que ele renove por pelo menos mais 2 temporadas. Algo parecido deve acontecer com Matheus Bidu, que já vinha negociando sua renovação antes mesmo do afastamento de Augusto Melo. Com a troca na presidência, as conversas ficaram paradas, mas devem ser retomadas em breve. Outro que deve permanecer é Gustavo Henrique. O zagueiro vinha sendo titular absoluto até passar por uma cirurgia de hérnia, o que o tirou de ação por um tempo. Agora, totalmente recuperado, ele voltou a ser opção para a defesa e deve ter sua permanência assegurada com um novo contrato. Entre os 4, mais próximo de uma despedida é mesmo Romero, que parece estar encerrando sua trajetória no clube, mais uma vez deixando para trás uma marca de liderança e identificação com a torcida, mas também um rendimento que vem sendo questionado.
Em meio a tudo isso, o Corinthians segue tentando se reforçar, mas esbarra na velha e conhecida dificuldade financeira. A prioridade da diretoria neste momento é a chegada de um atacante de velocidade. Um ponta que atue pela direita ou pela esquerda, mas que chegue para resolver de imediato. Só que as limitações orçamentárias são muitas e por isso o clube busca alternativas mais acessíveis para fechar essa contratação. O presidente interino Osmar Stabile já declarou que a ideia é trazer pelo menos 3 reforços nesta janela de transferências que abre oficialmente no dia 10 de julho. Enquanto se planeja para reforçar o elenco, o clube também tem feito uma limpa. Desde o início do ano, 8 jogadores já foram liberados ou negociados. Casos como o do volante Rony, que estava emprestado ao Atlético Goianiense e foi liberado para negociar com o Mirassol, mostram como a diretoria tem agido de forma pragmática para aliviar a folha e abrir espaço para novos nomes. O atacante Pedro Henrique, que tinha contrato até o final de 2025, também foi liberado sem custos e acabou acertando com o Ceará. Outro nome histórico do elenco, Fagner, está emprestado ao Cruzeiro até o fim do ano. Mesmo com 36 anos, ainda existe uma dúvida no ar sobre o seu futuro. Em tese, ele deve retornar ao Corinthians no fim do empréstimo, mas isso vai depender de uma série de fatores, entre eles o desempenho no clube mineiro e a vontade das partes. Vale lembrar que o Corinthians ainda arca com parte do salário do jogador. Situação parecida vive Pedro Raul, emprestado ao Ceará até o fim do ano. Por lá, o atacante tem se destacado com 12 gols em 20 jogos, mostrando que ainda pode render em alto nível. Renato, zagueiro da base, foi negociado com o Atlético Goianiense, mas ainda não estreou. Já Giovani, que teve seu contrato encerrado recentemente, não teve a renovação formalizada pela nova diretoria. Outro que pode não voltar é Alex Santana, emprestado ao Grêmio, mas com possibilidade de ser adquirido em definitivo pelo clube gaúcho. O Corinthians ainda tem uma pendência financeira com o Atlético Paranaense pela contratação do meia, o que pode influenciar na decisão final. E por fim, o mais recente a sair foi Igor Coronado. O meia rescindiu seu contrato com o Corinthians na última sexta-feira. O clube acertou o pagamento de uma dívida de R$ 10 milhões com o jogador, encerrando uma passagem que teve muito mais polêmicas do que brilho em campo. Outros nomes também podem sair em breve, como o goleiro Matheus Donelli e o zagueiro Félix Torres, o lateral direito Léo Maná, além dos volantes Rian e Charles. Tudo vai depender das propostas que chegarem na janela que se aproxima. E no meio desse turbilhão ainda surge a sombra de antigos nomes da política corintiana. Informações recentes dão conta de que Andrés Sanches estaria articulando um retorno aos bastidores do clube, apoiando a candidatura de Romeu Tuma Júnior, mais conhecido como Roque Cittadini, nas próximas eleições. A possibilidade de Andrés voltar a influenciar nas decisões do Corinthians gera forte reação entre os torcedores. Muitos enxergam isso como um retrocesso, enquanto outros acreditam que ele pode ser uma alternativa para reestruturar o clube. O fato é que essa movimentação política acende o alerta, especialmente num momento em que o clube tenta se afastar dos vícios do passado e criar uma nova cultura de gestão. E tudo isso em meio a uma discussão que não para a implantação de uma sociedade anônima do futebol no clube. Muitos veem a SAF como o único caminho para salvar financeiramente o Corinthians, mas há também quem enxerga essa proposta com desconfiança, ainda mais com o envolvimento de figuras históricas que carregam controvérsias no currículo. O receio é que, em vez de salvar a SAF, acabe se transformando em um novo capítulo problemático na história do clube. Agora o momento exige cautela, transparência e, acima de tudo, responsabilidade. O torcedor corintiano está cansado de promessas vazias e de gestões desastrosas. Quer ver o clube voltar a ser protagonista dentro e fora de campo. E isso só vai acontecer se houver coragem para enfrentar os erros do passado e construir um futuro sólido com base, profissionalismo e futebol de verdade. Enquanto o Corinthians tenta se reorganizar, o cenário político e financeiro continua sendo um desafio gigante. A questão das eleições está cada vez mais próxima e isso mexe com o ambiente dentro e fora do clube. A possibilidade do retorno de nomes do passado como o Andrés Sanches mexe com o sentimento da torcida. Para muitos ele representa tudo que o Corinthians quer deixar para trás: gestão questionada, interferências políticas e decisões que acabaram prejudicando o clube. Por outro lado, existe um grupo que acredita que sua experiência pode ser útil para recolocar o time nos trilhos, mesmo com todas as polêmicas que carrega. Nessa atmosfera de indefinição, a figura do Roque Cittadini ganha força como candidato apoiado por Andrés.
O nome do Roque é relativamente novo no cenário político do Corinthians, mas ele já tem conseguido apoios importantes para sua candidatura. Isso mostra que mesmo com a insatisfação generalizada com a política corintiana ainda há espaço para essas articulações que vêm do passado. Muitos torcedores, porém, estão atentos e receosos. O medo é que o clube volte a ser usado como palco de disputas internas e que os interesses pessoais prevaleçam sobre o que realmente importa: o futebol e o desenvolvimento sustentável do Corinthians. Além disso, a discussão sobre a implantação da Sociedade Anônima do Futebol SAF é um ponto central. O Corinthians está entre os clubes brasileiros que mais sofrem com problemas financeiros e a SAF é vista como uma saída para organizar as finanças, atrair investimentos e modernizar a gestão. No entanto, não faltam críticas e dúvidas. A ideia de abrir o clube para investidores externos mexe com a identidade do Corinthians, um time que tem uma relação muito forte com sua torcida e sua história. Há quem tema que a chegada de investidores transforme o clube em uma empresa sem alma, onde o lucro se sobrepõe à paixão da fiel. O debate sobre a SAF no Corinthians também está diretamente ligado à responsabilidade administrativa. A atual gestão interina liderada por Osmar Stabile tem tentado manter o equilíbrio. Além de cuidar dos problemas financeiros e da reorganização do futebol, o clube busca dialogar com a torcida e os possíveis investidores para encontrar uma solução que mantenha a essência do Corinthians, mas que também garanta sustentabilidade a longo prazo. Esse equilíbrio é muito delicado e qualquer erro pode causar prejuízos que demoram anos para serem revertidos. Enquanto isso, no campo, a pressão por resultados é enorme. O elenco passou por diversas mudanças e o técnico trabalha com limitações financeiras que dificultam a contratação de reforços de peso. A prioridade para trazer um atacante de velocidade mostra o desejo do clube de buscar uma equipe mais dinâmica que consiga desequilibrar nos contra-ataques e criar mais oportunidades. É uma tentativa clara de tornar o time mais competitivo, mas o problema financeiro limita muito o mercado de opções. O Corinthians terá que ser inteligente e eficiente na janela que abre em julho para não perder a chance de melhorar o elenco. Outro desafio é manter os principais jogadores que já têm contrato, principalmente aqueles que podem assinar pré-contrato com outros clubes. Romero, Bidu, Gustavo Henrique e Angileri são nomes importantes e perder qualquer um deles sem uma negociação que traga algum retorno pode ser um golpe duro. Por isso, a diretoria precisa agir rápido e com muita estratégia para renovar os contratos ou buscar soluções no mercado para substituir possíveis saídas. O equilíbrio entre renovar contratos e investir em novos talentos é fundamental para garantir a competitividade do Corinthians nas próximas temporadas. Além disso, o problema das categorias de base precisa ser encarado com urgência. A inflação no número de atletas, a falta de infraestrutura adequada e o alto custo operacional são sintomas de uma gestão desorganizada que precisa ser corrigida. A base é o coração do Corinthians, responsável por revelar jogadores que sustentam o time principal e ainda geram receita para o clube. Se essa área continuar com problemas, o futuro do Corinthians fica comprometido, porque depender só do mercado para contratar será sempre mais caro e menos eficiente. Apesar das dificuldades, há um consenso entre os dirigentes de que o caminho é trabalhar com planejamento e transparência. A torcida quer ver o Corinthians forte dentro e fora de campo, mas para isso é necessário um trabalho sério com metas claras e responsabilidade financeira. A diretoria sabe que precisa conquistar a confiança do torcedor, que anda cansado de notícias ruins e promessas não cumpridas. Cada passo que o clube der agora será fundamental para o seu futuro. Nos bastidores, a expectativa é que a diretoria consiga equilibrar as finanças, fazer as contratações necessárias e evitar novas turbulências políticas. A janela de transferências que se aproxima é uma oportunidade de ouro para reforçar o elenco e dar novo fôlego ao time. Por outro lado, o processo eleitoral poderá definir os rumos do clube pelos próximos anos, com implicações diretas na gestão e nos investimentos. O momento é de atenção total por parte da fiel. A torcida, que sempre foi o maior patrimônio do Corinthians, precisa estar unida e vigilante, acompanhando de perto tudo o que acontece dentro do clube. A pressão por transparência e profissionalismo deve ser constante para que o Corinthians consiga superar essa fase complicada e volte a ser protagonista no cenário nacional e internacional. O clube tem história, tradição e uma base de torcedores apaixonados que jamais abandonam. Mas o Corinthians não pode se apoiar apenas na paixão da fiel. É preciso estrutura, organização e visão de longo prazo.
A recuperação do clube passa pela combinação de boas gestões, equilíbrio financeiro, investimento na base e capacidade de atrair e manter bons jogadores no elenco. Se tudo isso for feito com responsabilidade, o Corinthians tem tudo para sair dessa crise maior e retomar seu lugar de destaque. Caso contrário, os problemas do passado poderão se repetir, trazendo ainda mais sofrimento para o torcedor. É um momento decisivo que exige coragem para tomar as decisões certas e para enfrentar os desafios que ainda virão. A torcida sabe o quanto o Corinthians representa na vida de milhões de pessoas e quer ver o clube forte, vitorioso e respeitado. Esse desejo precisa ser o motor para todos que estão no comando do clube hoje, porque o Corinthians merece isso. Merece ser grande dentro e fora de campo, merecer ser o orgulho da Fiel em qualquer lugar do mundo. Portanto, os próximos meses serão fundamentais. A diretoria tem um enorme desafio pela frente, mas também uma chance única de escrever uma nova página na história do clube. Que o Corinthians consiga superar as dificuldades, encontrar seu equilíbrio e voltar a brilhar como nos melhores momentos da sua trajetória. A Fiel estará sempre ao lado, exigindo, apoiando e torcendo para que o Timão volte a ser gigante. Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Corinthians. Continuando. Os bastidores do futebol internacional foram sacudidos nesta semana com um rumor que tem ganhado força entre dirigentes, jornalistas e torcedores: a possibilidade do Corinthians ser convidado para disputar o próximo Mundial de Clubes da FIFA. A entidade máxima do futebol já teria, segundo fontes ligadas à organização, confirmado internamente que o clube paulista estará entre os convidados para o torneio que reunirá os principais campeões e clubes de destaque das últimas temporadas. Embora ainda não haja um anúncio oficial, especula-se que a decisão da FIFA leva em consideração o histórico do Corinthians em competições internacionais, principalmente o título invicto do Mundial de 2012 conquistado em cima do Chelsea na final de Yokohama, no Japão. O peso da marca Corinthians, o tamanho da torcida e o engajamento global do clube também teriam sido fatores determinantes para a possível escolha. O formato ampliado do Mundial previsto para os próximos anos contempla vagas adicionais para clubes de tradição que não necessariamente conquistaram as principais competições continentais recentemente. É nesse cenário que o Timão aparece como um nome forte para compor o seleto grupo. A ideia, segundo fontes próximas à FIFA, é também valorizar instituições com grande apelo comercial e histórico competitivo relevante. Nos corredores do Parque São Jorge, a movimentação nos bastidores é intensa. Dirigentes evitam comentar o assunto oficialmente, mas não escondem a empolgação com a possibilidade de voltar ao cenário mundial. Se o convite vier, estaremos prontos, teria dito um alto nome da diretoria alvinegra sob condição de anonimato. A expectativa agora gira em torno do anúncio oficial da FIFA, que deve ocorrer nos próximos meses. Enquanto isso, a Fiel já começa a sonhar. Afinal, o Timão pode estar prestes a embarcar mais uma vez rumo ao mundo. Apresentamos as últimas notícias do Corinthians diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é crucial para o Corinthians. Até o próximo vídeo, Fiel.